Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast do Dicas, o podcast que a gente fala sobre o cinema tocantinense e umas coisinhas a mais também. Um pouquinho de fofoca, um pouquinho de cinema mundial, um pouquinho de cinema nacional e as produções que a gente está vendo aqui no nosso cenário tocantinense. Hoje eu tenho o maior orgulho de receber nossas diretoras de arte, pessoas da arte, né? Que é a Érica Mariano, minha amiga, e Laís, também minha amiga. Laís Paz, né? Desculpa. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite, Gabi. Tô achando ótimo isso aí. O podcast, gente, na verdade, é pra gente bater um papo, pra trazer um pouquinho do cinema tocantinense pra poder conhecer um pouquinho do cinema tocantinense, nosso cenário, e também pra gente falar sobre o que a gente gosta, né? Que é o cinema em geral. O audiovisual em geral, né? E eu queria perguntar primeiro, Érica, você tem uma experiência, vou falar a velha de casa. Oh, meu Deus! A idade batendo a porta, Jesus! Mas a sua experiência na direção de arte, como é a direção de arte desde quando você começou para agora? O que é o entendimento para as pessoas entenderem melhor o que é a direção de arte, na verdade, no audiovisual? Então, acredito que o nosso público aqui seja um pouco mais entendedor da área, mas de forma bem geral, a direção de arte cuida da parte visual do filme. Então, tudo que tem em tela, que é estético, ele é decidido, vem da direção de arte. Claro que isso está sempre trabalhado em conjunto com a direção geral do produto, né? Seja um filme, uma série, qualquer produto audiovisual que seja. A direção de fotografia também está sempre integrada a isso. Tem até um caso interessante de um último produto que a gente estava fazendo, que era um filme preto e branco, que me fez revisitar o meu TCC, que tem todo um processo que é feito com isso, né? Então, você olha as cores ali ao vivo, né, a olho nu, você fala, cara, isso está muito estranho. Mas na hora que isso é revertido para a escala de cinza, isso faz todo sentido, porque tudo foi pensado, as texturas, as cores, tudo para ser convertido para essa escala de cinza. E meu TCC foi com isso. Eu fiz meu TCC na faculdade, cursei audiovisual e cinema em Goiás, na Universidade Estadual de Goiás, e o meu TCC foi um projeto experimental conjunto. Então, foram 4 alunos, que eram da minha sala, e um que era do ano seguinte, que ainda não tinha feito. E nós nos juntamos e fizemos um filme um pouco experimental, de terror, meio gore. E foi muito legal, porque a gente foi para a cidade que era dos meus pais, que foi onde eu nasci e cresci, era um cenário rural, um cenário bem rústico mesmo, e era a história de um homem que vivia sozinho, e ele estava sendo atormentado por uma criatura mística, uma criatura fantástica. E essa criatura estava dizimando todo o gado dele, e ele tinha que ficar ceifando esse gado e ofertando para essa criatura. Até um final um pouco... Ai, eu quero ver! Nossa, fiquei curiosa agora. Eu posso disponibilizar o link para vocês assistirem, mas é bem legal. E aí foi tudo, esse estudo todo foi feito com isso, né? Todas as texturas da casa, dos móveis, dos objetos de cena, das roupas. Então, você olhava os figurinos, tinha lá uma composição com a calça roxa e uma camiseta amarela. Mas quando você converte isso para a escala de cinza, faz todo sentido. Então, assim, a direção de arte, ela se preocupa com tudo isso. Então, tudo tem que ser pensado. Como esse filme vai ser finalizado, como o diretor pensa o tratamento de cor final, para que essas cores que sejam escolhidas e usadas durante o set, elas façam sentido lá na finalização também. Então, todos esses... Por isso que a gente fala, né? O cinema é uma arte coletiva justamente por isso. Tudo realmente precisa ser construído de forma coletiva. Não pode ser individualizado, não pode ser fechado em caixinhas. Cada departamento cuida do seu, não é existe assim, isso. E a gente vê muito isso quando a gente trabalha. Eu acho muito fantástico essa parte, porque quando a gente estava nesse último trabalho que a gente fez, que foi o sobre Doras e Dores, a questão do coletivo era muito nítido ali. Muito. Porque a gente não... Era uma situação complicada, né, por conta dos deslocamentos, mas era um lugar que todos trabalhavam em conjunto. E isso é muito massa do cinema. E eu vou falar com... Depois eu vou voltar com você, tá? Laís, você veio aqui, né? Eu quis te convidar junto com a Érica, porque você é pupila da Érica. A Érica né? é minha mãezinha do teatro. Do teatro. A idade batendo. Oh, meu Deus. E eu aqui já errando os nomes, que vem do teatro, já fica assim, ó, a cabeça confusa. Você começou no teatro, certo? Comecei e aí, esse ano, você resolveu
abrir as portas para outros caminhos. Como foi esse começo? Porque a Érica já falou que veio da própria universidade, né? E você, como que você começou no audiovisual? Então, vou tentar dar uma resumidona aqui, porque a história é meio comprida, assim. Quando eu fui fazer a faculdade, eu queria muito cinema. Só que, né, por questões de logística, tínhamos aqui em Palmas, eu sou de Araguaína, tínhamos aqui em Palmas a faculdade de teatro, então muito mais fácil e tranquilo para mim vir para cá. Eu não conhecia teatro, gente, eu nunca tinha pisado numa aula de teatro na minha vida. E aí decidi encarar. E me apaixonei demais pelo teatro, então, assim, não me arrependo nem um pouco. E aí, no final do ano passado, eu me formei. E no ano passado também eu fui aprovada em 2 concursos, um municipal e um estadual, para dar aula, né? E aí eu pensei assim, gente, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu queria fazer a prática do teatro, queria tentar cinema, mas eu tô aqui com 2 concursos na minha frente, estabilidade de vida, estabilidade financeira. Será o que eu vou fazer agora? Eu aceito, eu nego, o que eu faço com isso? E aí eu pensei muito e tomei a decisão de recusar, não assumir os 2 concursos. Foi a época que eu mais ouvi gente me chamando de doida. Eu já ia falar, mas tudo bem. Você já falou por mim. Isso eu sei. E aí eu recusei os 2 concursos para tentar na área, tanto de cinema, que eu estava vendo que estava crescendo muito aqui no Tocantins, apesar de que eu não tinha tido contato nenhum, para não falar que nenhum tinha feito 2 figurações na vida. E a gente sabe que figuração, né? Isso foi um caminho. Foi um caminho, mas é porque eu digo assim, quando você entra num set como figurante, Não tem nada. não tem nada a ver. E você entra assim, ó, o olho desse tamanho, brilhando, porque você tá vendo tudo novo, você não consegue... Ninguém te dá moral. Ninguém te dá moral também. E Você você figurante. Brincadeira, gente. Figurantes são muito importantes São pra muito gente, importantes. por favor. Mas eu, como figurante, não consegui nem entender nada e reparar em nada. Pois é, porque eu acho que todo mundo aqui já foi figurante. Eu já fui figurante. Já. Todo mundo já foi figurante. fui Então a gente figurante sabe no que a gente comedy. entra lá dentro e a gente se sente assim, nossa, ninguém dá moral pra mim. Ninguém nem sabe que eu tô aqui. Apesar de ter uns que fazem questão de aparecer, né? Mas a gente releva. Essas Ai, eu olhava pra câmera, onde tava, eu virava. Esse é meu melhor ângulo. Eu Peraí. vou aparecer sim. Aí, enfim, formei, recusei os concursos. E aí, no início desse ano, eu fiquei, tá, e aí? O que vai acontecer? Formei, vou ficar desempregada? E aí, eu comecei a pensar em quem estava ao meu redor, que estava numa área próxima que eu queria. E aí, eu já tinha conhecido a Érica, que eu tinha sido aprovada para fazer o papel no filme Um Certo João Silvino, do Hélio Brito. E a Érica estava como diretora de arte. E aí, eu lembro que quando eu fui vestir os figurinos com a Érica, eu olhei para a produtora e eu, gente, meu Deus, é isso aqui, eu quero estar aqui dentro. Sem condições, eu vou rezar todo santo dia para estar aqui dentro. E eu lembro que eu pedi para a Érica, eu falei, Érica, se surgir alguma oportunidade, estiver precisando de algum assistente, alguma coisa, nem que seja para servir um cafezinho no set, eu estou disponível, tá? Estou formada, estou de boa. E aí, passado esse período após a recusa do concurso, eu resolvi mandar uma mensagem para a Érica. Assim, Érica, então, só te lembrando, estou formada. Tô disponível. Tô desempregada. Tô desempregada, tô precisando. E aí, por coincidência e por destino, Eric falou que tinha, sim, tava precisando de uma assistente. E era no Seu Curta, no MET. Ela falou que tava, assim, precisando de uma assistente e que topava. E me convidou para estar lá. E aí, essa foi a minha primeira experiência, que foi no Seu Curta. E foi só a confirmação de que eu queria estar ali, naquela área. E foi, meu Deus, sou grata até hoje. Gente, eu me arrepiei aqui. Porque é uma história muito boa, assim. Porque eu te entendo. Eu te entendo super quando você falar. E eu larguei para poder... Porque eu acabei de fazer isso também. Você se identifica, né, amiga? Eu sei na pele que você está sentindo, amiga. Assim, você começou agora e já fez quantos? Só pra gente lembrar. Já tá... 6. Desde março para agora. Sim. 6, né? E eu Obrigada, Luiz, ao Gustavo. Nossa, incentivos gratidão. públicos, editais, precisamos muito. Nossa. Eu sei que eu entrei num contexto muito mais fácil do que vocês. Muito mais. Não, na verdade eu entrei no contexto fácil também, porque eu entrei no ano passado.
A Érica já vem de muito tempo, né? Quando eu entrei, foi ano passado, no Intramas, que o Justino, eu sempre vou agradecer o Justino, porque ele abriu portas, ele quis, e isso foi muito bacana da parte dele, quando ele falou, eu quero fazer o cinema tocantinense e quero colocar pessoas que estão começando. Que ele acreditou, não só em mim, mas em várias pessoas que estavam no filme, e eu acho isso muito lindo, e eu sempre vou agradecer, porque ele foi fantástico nessa parte. E quando a Érica me perguntou, Gabriela, ela tá começando, pode? Falei, claro, com certeza, porque eu senti, quando eu estava começando, quando o Justino falou, vem, eu senti a mesma coisa, sabe? Então, para mim, quando você fala que começou no meu filme, eu arrepio por conta disso, porque é muito lindo, porque eu vivenciei isso. Tudo bem que eu vivenciei um pouquinho antes de você, mas já é uma vivência. Então, eu acho que isso não só para nós duas, mas eu acredito que para muitas pessoas que querem estar no cinema, e a gente não tem universidade aqui, não temos formação aqui. Então, as pessoas têm que confiar no trabalho dos outros, na cara e na coragem, como o Justino fez, porque foi uma escola, né? E quando você fala que você veio da universidade, a gente, inclusive, conheceu no último filme, a Vitória. Inclusive, ela vai vir aqui, eu quero as Vicks aqui, que são duas assistentes de câmera maravilhosas. E quando ela falou que veio da UEG e ouviu falar de você e do Ernesto, eu achei muito bacana, porque, pô, é universidade, formação de cineastas. E aqui a gente não tem, né? É uma coisa muito doida você falar disso, porque, assim, quando a gente estuda em uma universidade pública, não digo que são todas as pessoas, mas eu sinto isso muito forte em mim, que é, assim, uma necessidade de devolver para a sociedade, de alguma forma, o que lhe foi dado. Porque foi, né, a sociedade, a população que pagou a minha formação. Então, eu sinto essa necessidade muito grande dentro de mim. E aí, como é que eu encontrei uma forma aqui no Tocantins de devolver isso? De trazer pessoas que têm interesse, que têm, né, disponibilidade, que têm vontade de entrar nesse mundo e que não têm esse lugar de estudo, esse lugar de formação. Então, aqui, realmente, a formação ela acontece na prática, de várias formas. Inclusive, eu lá estava falando disso na vinda para cá. Que eu falei para ela que eu aprendi muita coisa no meu primeiro trabalho aqui, que foi na Public. Eu vim para trabalhar na Public, né? Então, trabalhei lá muitos anos, fiz coordenação de produção lá. Então, a gente lidava com diferentes públicos, político, empresários, desembargadores dos órgãos públicos. E isso ensina muito a gente de muitas formas, assim, a crescer como profissional, como pessoa, a enxergar o mercado, a ver a cultura, a ver o cenário local. E aí, quando eu consegui fazer a migração que eu sempre quis, que foi para trabalhar basicamente só com cinema e produção audiovisual para TV e tudo mais, tudo isso que eu aprendi lá fez todo sentido. Então, enxergar o mercado como um potencial de escola em várias facetas é uma coisa muito interessante. E ter essa iniciativa que vocês têm, assim. Conheci você em um podcast. Sim, porque eu tive a oportunidade com o Felipe, que eu segui o caminho dele, que ele falou, posso trabalhar? 1 mês de graça aqui com vocês? Pode. Aí, de repente, eu tava lá. No hoster de um podcast. E foi isso que gerou também, né? Porque assim eu conheci vocês, você e o Ernesto, e vocês me indicaram para trabalhar com o Justino. Então, é tudo interligado. É tudo interligado ali. E é maravilhoso, porque assim, não temos realmente uma formação. Mas a gente tem esse movimento que a gente está criando. Exatamente. Então, estamos deixando de ser só aquela velha guarda do cinema tocantinense que sempre produzia, não estou falando, não tiro o mérito de forma alguma, mas era uma coisa mais fechada. E agora está expandindo mercados, expandindo opções, expandindo profissionais. Justamente. Né? Gente, eu sempre falo para quem tá comigo, quem me rodeia, que é importante a gente ser cara de pau. Justamente. É muito importante. Em todas as áreas, eu acho que é importante a gente ser um pouquinho. Mas na nossa, se você não é visto, você não vai ser lembrado. Você tem que pedir, você tem que ter humildade de estar junto, colar com as pessoas, se permitir aprender, chegar assim, na humildade, pedir oportunidade, porque é isso que faz a gente. Nossa, eu lembro que eu morri de vergonha de mandar mensagem para a Érica. Só que eu não me arrependo nada. Foi a melhor coisa que eu fiz.
Porque se aquela única mensagem que eu enviei naquele dia não tivesse acontecido, minha vida esse ano estaria totalmente diferente. Porque foi aquele primeiro trabalho que me abriu todas as portas. E eu lembro de eu falando pra Érica, que menina boa, né? No primeiro dia, no todo primeiro mundo, a gente dia, comentando assim. A gente falando, Ai. nossa! Ai, gente, fala. Não, a gente tem que elogiar quem faz o trabalho bem. E quando a gente percebe quem gosta. Então, ali, você demonstrou que você queria estar ali. Uhum. Não foi só, é um trabalho, credo, que preguiça. Não, você queria estar ali, né? Inclusive, eu fico muito feliz, de verdade. E quando a gente vê pessoas assim, eu acho muito... Eu sempre falo, eu admiro quem trabalha bem. E no cinema, quem trabalha bem é tão lindo de ver, porque a gente percebe no cenário que você criou, na maquiagem, na caracterização que fazem para personagem, para ter aquele personagem, o figurino, a fotografia, tudo isso a gente percebe quando a pessoa trabalha bem. Bem e com vontade, com né? vontade, com gosto. Proatividade. Acho que essa é uma palavra muito importante, assim, porque a gente realmente consegue ver aquelas pessoas que têm um interesse, entram, né, começam ali de alguma forma, mas às vezes não ficam, não perduram. Porque às vezes realmente falta isso, assim, num set, e a gente tem aqui uma realidade de produção audiovisual que é muito diferente. A gente, nessas produções desse ano, a gente teve a oportunidade de ter contato com vários profissionais que vieram de fora, né, e ali integraram uma equipe mista entre profissionais locais e profissionais do eixo, principalmente. E a gente vê que esses profissionais que vêm de fora, eles trabalham de uma forma que é muito mais, digamos, engessada e fechada ali nos parâmetros das suas atividades, da sua nomenclatura de trabalho, do que nós aqui. Porque a gente está acostumado a trabalhar com realidade financeira e realidade de set, que é completamente diferente. As pirambeiras da vida. Exatamente. Então, assim, a gente vê o problema e a gente já traz a solução. Porque a gente sabe que não vai ter ninguém ali para procurar a solução para você, que está na função de procurar a solução para você. Não tem essa função. Então, assim, trabalhar dessa forma eu acho que é muito gratificante e enriquecedor para os profissionais aqui, para os profissionais desse mercado. Porque você aprende a ter proatividade, você aprende a trazer solução, e aí quando você tem a oportunidade de trabalhar com pessoas de fora, você tem a oportunidade de mostrar o seu potencial, a sua forma de resolução, a sua forma de trazer soluções, de integrar aquela equipe de forma construtiva, e não de forma a trazer mais problemas, a tornar mais pesado, que já é, né? Porque set é gestão de crises o tempo inteiro. 12 horas no dia. Pensa. E às vezes até mais, para os diretores. Às vezes até mais. A Gabi ficava comigo no último set. Você não vem beber com a gente? Eu, Gabi, você não sabe o tanto de coisa que eu me chamei pra beber, não. Que isso, faço isso não. Ninguém bebe aqui, gente. Não. Só cafezinho. Pra direção de arte e pra produção, vocês trabalham o tempo inteiro, né? Nossa, muito. A sua experiência foi na direção, na arte e na produção. E na produção. Como foi isso? A minha segunda experiência foi na produção. Foi no filme que eu já estava como atriz, que era do Hélio. Foi indicação da Érica para Raquel, a nossa Kelzinha. Inclusive, quero o Kel aqui também. Não, maravilhosa. Mas tá vendo que eu tô fazendo convites públicos, né? Só pra garantir. Logo começa a se formar uma lista nos comentários. Sem pressão. E aí a Kel me convidou para fazer assistência para ela na produção do filme. E, nossa, sem dúvida, acho que foi a experiência dentro desses sets mais doida. Porque você tá como atriz e produção... Gente, tinha dia que eu falava, vou sair voando aqui, não tem como. Tô ficando doida. Mas foi muito desafiador, gente, muito desafiador. Porque eu até brincava com as meninas que tinham um núcleo de personagens que andava sempre juntos, que gravava sempre juntos, que era eu e mais 4 meninas, 4 era 5. E aí as meninas chegavam no camarim, se maquiavam bonitinhas, ficavam escutando música para concentrar, entrar no personagem. Ai, que não sei o que, uma coisa linda, perfeito. Enquanto isso, eu tava pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Ouvindo áudio de figurante. Figurante, corre pra lá e busca fulano no hotel. A maquiagem derretendo. Menina, tanto de vez que eu fiquei lá bonitinha, vestida com figurino de época, cabelinho arrumadinho, presinho num coque, andando pra lá e pra cá na cidade de carro. Eu só vi o povo olhando assim, gente... Que é isso? Doida? Que é isso? Mas foi muito desafiador, porque quando eu entrava em cena,
tinha vezes que eu tinha 15 minutos para me concentrar. Eu me arrumava rapidão e já ia para a cena. E a cabeça aqui nos BO da produção, né? Que não são poucos. Não mesmo. Gente, eu já passei por algumas situações ali, eu falo assim, produção é uma coisa que eu não sei se eu teria coragem, não. Eu lembro que... Eu falo assim, não vou falar nunca, né? Porque a gente quer trabalhar. Porém, se bem que continuista, todo mundo fala que não tem coragem e eu tô lá, não com continuidade. E amando. Amando, e eu amo ser continuista. É incrível isso. Eu vou assim, meu Deus, eu não daria conta. Eu amo. Mas, amiga, a beleza do audiovisual e do cinema é essa. Você pode também, sabe, mudar. Eu trabalhei muitos anos com produção. Mas chegou o ponto que eu falei, não quero mais. Minha prioridade agora é fazer o que é o destaque, né? O que eu me especializei para fazer, que é a direção de arte para as outras pessoas. E vou me dedicar aos meus projetos agora. Então, eu estou muito nessa linha agora de escrita, desenvolvimento dos meus roteiros, dos meus projetos e direção. Mas a direção de arte não me larga, porque, assim, é a minha menina dos olhos. Eu amo, amo, amo. Engraçado, você falou assim que no seu filme de TCC, você estava ali pensando na direção de arte e tal. Você, desde o começo, sabia que era direção de arte, que era o seu caminho? Ou você acha que foi, assim, meio que acontecendo? Então, eu sempre fui muito proativa. Eu falo, minha mãe brinca que eu sou empreendedora desde que eu nasci. Que, assim, o meu primeiro negócio eu tinha 7 anos de idade. Vendia bijuterias. Gente, Meu Deus. Eu não só vendia bijuterias, eu fazia as bijuterias. Eu adorava fazer também. Então, assim, eu passei por muita coisa. E eu nasci em uma família do interior que também é muito proativa. Então, todo mundo tem seu negócio, tá se mexendo, tá vendendo uma coisa, fazendo outra. E minha mãe é cabeleireira. Então, ter crescido nesse ambiente de salão de beleza me proporcionou uma aprendizagem de também entender a formação, sabe, disso, desse conceito de beleza, desse conceito de pessoa. E aí, foi minha primeira experiência de mercado quando eu entrei na faculdade. Que eu sempre tive minha grana, trabalhava no salão com ela, vendia as minhas coisas. E aí, quando eu passei na universidade e fui para Goiânia estudar, eu fiquei aquém. Então, eu dependia do dinheiro deles. Eu não consegui ficar 3 meses nisso. Eu menti em uma produtora que eu sabia editar. Entrei lá sem saber editar. Na época, se usava fita mini DV para gravações. Meu... É a famosa cara de pau que a gente Não. falou aqui. Não, eu tô falando assim, ela não sabe o que é menino deveu, eu acho. Não, gente. É uma fitinha que ela parece uma fita cassete, só que ela é pequenininha. Ela sabe que é fita cassete porque ela trabalha na arte. Só por isso. E aí, o que acontecia? Na época da mini DV, você tinha que capturar o que foi gravado em tempo real. Então, eu menti que eu sabia editar, né? Fui lá, conversei, fiz a entrevista com ele, viu tanto a demanda que tinha. E aí, eram muitas fitas para capturar. Eu sabia que capturava em tempo real, eu pensei, vai ter pelo menos uma semana de captura ali. Nessa uma semana eu aprendo a editar. Beleza, sabia capturar. Aí, passei na entrevista, fui contratada. Ganhava, assim, uma mixaria, mas estava trabalhando. Aí fui pra lá, passei mais de uma semana, na verdade foram 10 dias capturando fita. Minha primeira edição foi um institucional da EHL. Fazia asfalto em Goiás. Aí depois disso veio experiências com maquiagem, que aí eu comecei a trabalhar com maquiagem para cinema, para publicidade. Então eu dividia muito meu tempo da universidade com isso. E aí fui entrando em outras áreas também. Tive experiência como assistente de fotografia, aprendi muito sobre equipamento, câmera. Aí veio a edição também, que eu continuei. E aí entrei na direção de arte, na fotografia, na verdade. A fotografia me levou para a direção de arte. Eu sempre gostei muito de fotografar. E aí, nos estudos de fotografia aliado aos estudos de antropologia, eu fui vendo a construção dessa imagem no cinema. Fui vendo a forma de se trazer todo esse conhecimento para a tela. E isso foi me conduzindo muito para a direção de arte. Porque na minha grade curricular, a gente não tinha. Não tinha direção de arte. Não era cinema ainda, né? Ainda era comunicação social com habilitação em audiovisual. Então, eu estava em um processo de transição. E aí, quando a gente chegou na época do último ano, a gente podia fazer um trabalho experimental, não precisava ser ligado à grade curricular, poderia ser ligado às etapas de cinema, enfim, temáticas, né, voltadas. E aí a gente escolheu isso. Um trabalhou a direção de fotografia, o outro trabalhou roteiro e direção, a outra trabalhou a direção de produção e eu trabalhei a direção de arte.
E aí, logo depois disso, me mudei para o Tocantins, tive um tempo sabático de trabalho e reconhecimento para dar uma afastada da faculdade. Depois eu voltei para terminar esse curso e logo em seguida fui para São Paulo, onde eu fiz a minha especialização lá em direção de arte pela Academia Internacional de Cinema. Então, assim, o que me levou realmente para a direção de arte foi essa construção do olhar do cinema a partir dessas duas matérias, que são minhas paixões até hoje, assim. Eu leio muito de antropologia, adoro adotar antropologia na construção do visual dos filmes, das obras que eu estou trabalhando, porque eu acho que isso é uma forma de construir as camadas, né, visuais, estéticas do nosso cinema, que é muito válido. Que a gente tem muito para mostrar, com o objeto que o personagem pega, com a textura da roupa que ele usa, com a forma que ele usa o cabelo. Cada coisinha ali conta uma história. E eu acho que a antropologia foi que me levou a enxergar a profundidade disso. E aí, quando eu cheguei na especialização com esse olhar, eu penso que eu tive uma construção como diretora de arte muito mais profunda do que eu teria se eu não tivesse tido isso. Eu acho que é muito válido isso que você falou, porque às vezes a pessoa só pega uma coisa regional e joga ali. E aí a gente que é da região pensa assim, nada a ver aquilo ali, tá ali. Aí é a construção do que você entender o que é aquilo, Exatamente. Né? Então, a antropologia era uma das minhas favoritas da faculdade. Adorava também. Mas muito interessante isso que você falou, Érica. Que é muito mais profundo. Muita gente pega e fala assim, tá tudo no roteiro. Não, gente, não tá tudo no roteiro. Não tá tudo no roteiro. O roteiro é só um roteiro. Você vai seguir um pouquinho aquilo ali. Você não tem que ficar preso no roteiro. Exatamente. Até porque quando eu, como roteirista, posso falar, né? Ai, tem um filme. Aquela. Logo vocês verão nas telas. Em breve. Em breve, nos cinemas. Como roteirista, a gente não tem que ficar pegado. Aquilo ali é só uma ideia, um possível caminho que a gente vai seguir, né? E por isso que temos outros profissionais para poder nos ajudar a criar aquela história. Exatamente. Né? Porque, pô, fotografia é importante, vou pensar na luz. O que você pensou desse momento? É mais sombrio? Não, é menos sombrio? É mais melancólico? Isso a luz faz toda a diferença. Desenha, né? completamente diferente. A questão da arte também, ela é mais desleixada, não é mais desleixada? Como que ela é? Então, isso tudo eu acho que é o que vale. O cinema é tão lindo por conta disso, a gente trabalha de grupo. Não, e é tão gostoso, né? Você tá em um set onde ali o roteirista, o diretor, eles estão abertos, né? No seu caso do seu filme, por exemplo, que foi tão maravilhoso. A gente chegou, tinha um filme, um roteiro de tantas páginas, a gente falou, Gabi, vamos precisar cortar para caber aqui. Então, o que a gente pode fazer? Conjuntamente, a gente fez a leitura, fez esses cortes necessários, fez os ajustes, fomos pro cenário, ali a gente foi encontrar soluções visuais, né? Ajustar o que você tinha imaginado, ao que a fotografia imaginou, ao que a arte imaginou. E eu acho que essa construção é de uma valia tão gigantesca, porque você acaba alcançando um potencial de produto muito maior do que você alcançaria se você tivesse ali engessado na sua ideia e sem dar abertura para os outros profissionais contribuírem. Porque se você contrata os outros profissionais, é porque você tem que confiar neles. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, não vou contratar uma pessoa que eu não confio. Não vou contratar uma pessoa que... eu não gosto muito do trabalho dela, mas eu vou contratar porque tá mais... Não é assim, gente. E a gente tem que falar, sinceramente, temos situações aqui no Tocantins que eu vou falar, é polêmico. Polêmica à vista. Polêmica. Começou. Cara, trabalho que as pessoas fazem, a gente não tem que diminuir o valor. Não mesmo. Né? A gente não pode colocar pessoas, porque ela vai aceitar porque recebe menos. Vamos colocar um valor justo para o trabalho que aquela pessoa está fazendo. Né? Muita gente tem mania de menosprezar quem é do Tocantins também. Não estou falando, não estou apontando dedo, mas a gente tem que entender que nós, tocantinenses, e eu falo você também, você já é tocantinense, mas a gente... Quer que eu pegue minha carteirinha? A gente tem que colocar assim, nós temos nosso valor, nós somos profissionais.
nós somos profissionais dedicados ainda. Muito. Né? Então, eu acho que vale muito falar isso, porque às vezes colocam o nosso valor lá embaixo, porque nós não temos muitas produções famosas. Poxa, eu já vi situações... Aquela que a pessoa... A língua. Ela se arrependendo na hora que abriu a boca. Não, mas é porque eu já vi situações de trazer gente de fora... Sem necessidade. Sem necessidade. E eu já vi situações disso acontecer e haver arrependimento posterior. Mas depois que o contrato está assinado, você vai fazer o quê? Exato. Então, eu acho assim que esse círculo que se forma, sabe, na cadeia produtiva audiovisual, ele tem se fortalecido e tem ensinado. Vejo experiências que eu tive ao longo desse ano em produções de gestores de projeto que tiveram experiências ruins, né, trazendo pessoas de fora, pessoas que não engajaram no projeto, pessoas que não abraçaram o projeto, enquanto as pessoas locais aqui que entraram realmente fizeram isso. Deram o sangue, deram o suor, estavam ali presentes, entregando tudo de si e até mais. Coisas que não conseguia ir atrás para achar soluções. E acabaram salvando as produções. Então, eu acho que eu posso falar isso de uma forma muito precisa. Assim, todas as produções que eu trabalhei ao longo desse ano, e foram muitas, eu vi que todos os gestores, todos os proponentes desses projetos tiveram as suas obras salvas, asseguradas pela equipe local. E isso é muito forte. E eu acho que isso precisa se fortalecer mais, que esses gestores tenham aprendido com isso, para que em seus próximos projetos isso não venha a acontecer, né? Que os nossos profissionais sejam valorizados por terem salvado suas obras, por terem estado ali presente de corpo e alma nas suas produções, e que nós, enquanto prestadores de serviço e também realizadores, que a gente possa fortalecer essa cadeia uns aos outros, porque isso é muito importante. Nós, como profissionais, nos defendermos, sabe? Mesmo que não seja do mesmo departamento, que seja de outro departamento, mas a gente sempre tem a humildade de, às vezes, estar em um set, ver que o coleguinha que está em outra função está em uma dificuldade, eu posso ajudar ele, eu posso não atrapalhar ele, isso já é ajudar demais, entendeu? E, assim, postura de set também. Saber como falar com as pessoas, saber como conversar. Mesmo que a pessoa esteja errada, chega nela, conversa com calma, com tranquilidade. Não tenha soberba, não tenha olhar superior sobre ninguém. A gente vai morrer aprendendo. No cinema ainda... Nossa, nem... cada set é um aprendizado. Nossa, Nossa, eu tô fazendo uma pós-graduação agora. Vários. São totalmente diferentes, cada set. Eu tô fazendo uma pós-graduação agora, no meio dessa loucura toda ainda. Aí ontem eu estava assistindo uma aula sobre criação com AI. E aí, como integrar a inteligência artificial nas criações, na produção, né, cultural, na produção de propriedade intelectual. E também como uma ferramenta de ajuda na construção dos departamentos. Então, assim, nossa área ela nunca vai parar de se modernizar, de avançar. E quando a gente se ajuda, quando a gente troca ideia, quando a gente dá dica um para o outro, quando a gente fala, nossa, vi isso aqui, lembrei de você, dá uma olhada. Isso faz a gente crescer junto. E se a gente cresce junto, a gente cresce mais. Então, ter esse olhar não individualista é muito importante na nossa área. Nossa, nem fala, porque eu, como continuista, eu trabalho com todas as áreas, todas as equipes. E se eu for grossa com uma equipe, gente, eu tô lascada, porque não tem condições. Não que eu seja falsa, mas é porque é questão de polimento. Exatamente. Você entender, é teu trabalho. Uhum. A primeira coisa que eu penso é meu trabalho. Né? A gente fala assim, eu tô fazendo amigo. Sim, é uma coisa que a gente cria, né, nos ambientes, que eu acho maravilhoso. Tenho vocês duas como amigas, porque a gente foi criando esse laço. Mas, antes de tudo, naquele momento, é o trabalho. Então, exatamente. Quando é seu trabalho, você tem que fazer bem feito. E você tem que saber separar isso. Exatamente. Porque tem hora que dá vontade de matar? Tem hora. Cadê? Tem, nossa, gente, eu fico pensando que aqui no Tocantins tem tanto profissional bom, tanto profissional capacitado, com um olhar único, com um olhar regional, porque às vezes a gente vai fazer produções que são daqui, são do Tocantins, é para exaltar a cultura. E aí, não ter dentro esses profissionais que são daqui, gente, eu acho que é um tiro no pé. Porque, gente, temos profissionais. Eu vou, durante esses podcasts, durante esses momentos tô colocando aqui, porque eu quero justamente isso, para mostrar, a gente já tem a direção de arte da Érica, que ela tem um nome,
mas já tem a Laís que está trabalhando na arte, que é uma pupila. Então, vai começando a crescer o mercado e as pessoas vão nos conhecendo. E é esse o meu objetivo também com esse podcast, para a gente sempre fomentar o nosso cinema, né? Tem a Raquel, que é fodástica na direção de produção, mas tem a Rai que trabalhou com ela, né? Você que trabalhou com ela. Então, a gente vai entendendo. Aí, quando a gente percebe as situações que a gente fala assim, meu Deus, era só isso que estava faltando. Era só umas coisinhas. Nosso cinema... Ai, meu Deus, eu sou tão apaixonada no cinema tocantinense. Mas é isso, a gente quer que cresça cada vez mais. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigada. E agora vamos para uma outra área, porque a gente falou muito do nosso cinema. Porém, a gente está falando da direção de arte também. E eu queria que vocês me falassem, né, qual é a inspiração de vocês na direção de arte, tanto no cinema tocantinense quanto... O cinema tocantinense acaba que a gente que faz, né? Vocês que fazem, no caso. Mas o cinema nacional, o que inspira o mundial, né? Porque a gente vê situações que eu vou, como leiga na parte da arte, eu vejo Pobres Criaturas, um filme internacional, com uma direção de arte fantástica. Sem aquela produção de arte ali, não teria o mesmo sentido aquele filme, né? E aí, eu queria saber qual é o de vocês, o que inspira, o que vocês sentem, assim, que dá aquela coisinha e fala assim, poxa, é isso? Caramba! Então, tem diretores, né, estrangeiros que eu admiro muito e que são de escolas que eu já admirei mais. Hoje eu estou numa etapa de admirar mais e de puxar mais, sugar mais da nossa produção nacional. Almodóvar, Del Toro, são diretores que eu adoro a estética deles. Eu gosto muito desse cinema que é um pouco sombrio, mas que tem essas nuances de cores que te trazem sentimentos, que despertam coisas. Eu acho que são dois diretores que trabalham muito isso, conduzem muito isso na direção de arte dos diretores que trabalham com eles, né? Então, são duas Pobres Criaturas também, é uma das referências últimas incríveis, assim. Mas são produções que... A Amélie Poulain, que é óbvio que é um clássico, que eu amo também. Mas são referências que vêm de uma Érica de alguns anos atrás, assim. A Érica da última década para cá, ela tem entrado mais nessa questão mais do regionalismo, das camadas brasileiras, sabe? Do nosso país, das várias camadas do nosso país. Porque se a gente for olhar, a gente vai para o Pará, para a Amazônia. Nossa, tem uma série da Netflix que eu acabei de assistir, que é Psica. Uhum. Meu Deus, que fantástico aquilo, o roteiro, a direção de arte, a atuação daqueles atores, a preparação de atores. Meu Deus, assim, tô apaixonada. Então, assim, tem essa série que eu acho que foram uma das que me impactou muito. E as outras duas últimas foi Bacurau e Cangaço Novo. Que, assim, são camadas ali de um Brasil que precisa ser mostrado. E que a gente está vendo essa força muito grande na produção do Nordeste, né? E que a gente está começando também a trazer ela aqui para o Tocantins. Aqui para o nosso estado, a gente está conseguindo mostrar, elevar esse regionalismo. Então, a gente teve produções esse ano aqui que realmente entraram, né, nessas entranhas dessa cultura sertaneja, dessa cultura do Brasil. Agora, essa última produção com o Cacá e a Bel, que foi Doras e Dores, realmente entrou nessa camada e foi lindo de ver, assim. Estava até comentando com a Bel essa semana, estava revisitando a minha galeria, né, de fotos dos sets, e cada foto que eu fiz, que eu falo assim, caramba, esse aqui dá um quadro. E dá muito orgulho ver isso, assim, dessa... Também vi isso. Nossa, assim, belíssimo, quadros incríveis, os atores lindos, toda a composição de cena, de cores, sabe? E isso é muito lindo de trazer. O nosso regionalismo enquanto forma de construção, sabe? De edificação das casas, mostrar essas diferenças, mostrar a utilização desses materiais locais, mostrar as escolhas estéticas dos itens que eram usados dentro da casa, como as comidas eram feitas. Tinha muito isso no Doras e Dores, né? As comidas regionais. Quanta comida? Quanta comida. Fiz muita comida no fogão a lenha pra esse set, gente. E eu fiz mesmo, hein? Uma delícia, inclusive. A equipe adorava quando sobrava. Largava o catering. Ia comer a comida.
Então, eu acho que trazer, assim, entender realmente, mergulhar no nosso Brasil, nas camadas que ele tem, e eu amo isso. Eu adoro viajar e colecionar fotografia das viagens por isso. Eu paro e tiro foto da textura de uma parede, de uma casa na beira de uma estrada de terra. Eu sou aquela que tá passando a estradinha, vê um cemitério na beira da estrada, vai lá A e gente tira foi foto. lá e pegou como referência, né? Exatamente. Nossa, na hora que eu pensei no cemitério, eu lembrei daquele cemitério Na que a gente hora. viu. E realmente foi isso, assim, em uma produção a gente tinha um dia de folga, fomos num passeio, passamos na beira da estrada, vi um cemitério, parei para tirar foto. E esse cemitério serviu de referência para a construção de um cemitério numa produção seguinte. Nossa. Então, é assim, eu sou a doida da fotografia por isso. Eu acho que os registros fotográficos, eles se confundem muito no meu processo de construção visual das obras. E aí, quando você viaja para diferentes partes do Brasil, que é esse país continental e que tem camadas inúmeras, né? Influências inúmeras, é muito rico. Não mesmo. é só Sudeste. Exatamente. E aí, você entender essas diferenças, entender as origens disso e poder trabalhar com essas camadas também na construção daquela história que você está contando. Então, eu acho que essas produções nacionais, assim, têm me sugado mais, sabe? E é lindo, né? Gente, eu vejo assim... Gente, a gente tem que falar que os dois que você citou aí, Cangaço Novo e Bacurau... Tinha a Marcélia, né? Marcélia, maravilhosa. Que a gente teve o prazer de ter set com ela. Olha, sintam inveja, porque... Ai, eu sinto. Porque Marcélia Cartacho, que mulher incrível. E é uma pessoa incrível, não é só como uma profissional, como a artista. Ela é uma atriz, assim, que a gente fica assim, ó. Era cena da Marcélia, a gente ficava... Peraí que eu tive uma aula de atuação. Juro. Amiga, sinto inveja. Nossa, queria muito. Eu ficava olhando as fotos de vocês com ela e eu, meu Deus, como eu queria, eu vou viajar pra essa cidade, eu vou invadir esse set. Vou aproveitar aqui, inclusive, pedir pro Daniel que eu quero a minha foto. Teve um dia que tava ela com um figurinho de florzinha e eu tava com a camisa com a estampa quase igual. E o Daniel fez uma foto nossa, bonitinha, assim, que uma lado a lado. bonitinho. Minha fotinha de... Como é que chama quando a gente fica stalkeando as pessoas? Stalkeando? Não, stalkeando não, que você fica... Ai, eu sei. indo atrás do artista. Ah, de fã maluca? Tem um nomezinho Tem um específico. Nomezinho, fugiu. Ah, eu esqueci também. Aqueles que ficam na porta da Globo. Tietano. Por minha falta Tiete do set. Eu amei aqueles que ficam na porta da Globo, assim, tipo isso. Mas eu faria isso com a gente, Marcélia. Eu não vou mentir, que eu nunca falei que tinha falado com a Marcélia. Aí, no dia que eu fui tirar foto de Conte, né, pra poder... Eu falei, Marcélia, eu posso falar uma coisa pra você? Ela, pode, meu amor. Que honra tá tirando foto sua pra poder fazer continuidade. Que honra trabalhar com você. Ela, meu Deus, ela foi me dar um abraço, coisa mais linda. Ai, gente, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Não é puxando saco, mas é porque ela é maravilhosa. O Buda também é maravilhoso, Muito. Carlos. A gente teve muito privilégio de trabalhar com Doras e Dores por conta disso. A gente teve... Buda me fez chorar. Não, o Buda é fantástico. Maravilhoso, assim. E a Marcélia, toda vez, ela me emocionava muito nas cenas, porque o que acontece? Nesse filme, a gente tem mulheres muito duras, né? Muito fortes. Então, a gente vê a dor dessas mulheres nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. E é muito doido isso, porque isso é muito real no rincão do Brasil. Mulheres fortes, mulheres rígidas, porque elas precisavam ser. Exatamente. E aí, a Marcélia traz isso de uma forma muito linda, assim, muito... magistral, diria. Não, e eu tenho que falar também dos atores novos também, que eles... Com certeza. O Choser e a Dominique... Nossa. Tiveram cenas incríveis também, não? Nossa, é porque Marcélia Cartacho, gente, desculpa, a gente tem que enaltecer também. Não, gente, mas aguardem, porque esse filme tem uma sequência com o Dominique, que olha... Gente. Fortíssima. Nossa. Do Choser também, você não tava mais lá, mas ele pegou... Uma sequência. Foi... Não, uma cena ali que só a expressão no olhar dele foi... Esse filme... Tá prometendo, né, gente? Tá prometendo. E o seu, amiga? Você tá aí quietinha, só escutando? Qual é a sua referência? Então, eu sinto que eu ando no meio termo da Érica do passado e a Érica de agora. Porque eu sempre fui uma criança muito apaixonada em fantasia, surrealismo. Eu era a menina Tim Burton. Então, assim... Então, eu sou muito apaixonada em tudo que é surrealista. Tanto que meu TCC no teatro foi falando sobre essa estética, um pouco mais onírica, que era mais especificamente sobre teatro do absurdo. E no meu TCC, por exemplo, eu
destrinchei toda uma cena que eu tinha montado, falando da estética. Tudo que tinha em cena, tinha um balde na cena, eu falava sobre esse balde. Tinha água na cena, eu falava sobre essa água. E eu acho que isso me puxa muito para a direção de arte. Eu nunca tinha parado para pensar, até você falar do seu TCC aqui. E essa estética surrealista, meu Deus, eu sou apaixonada. Tanto que quando você falou do Pobres Criaturas, né? Eu sou apaixonada naquele filme por causa da arte dele. E tem outro que eu lembro também, que eu assisto desde criança, muito encantada, que é o Labirinto do Fauno. Amo. Vocês lembram? É um filme espanhol. Meu Deus, que filme lindo, gente. É Del Toro, né? É Del Toro. Os efeitos práticos daquele filme, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. E eu sou apaixonada nesse universo. Meu sonho até hoje é ter uma mandrágorazinha. Ai, eu também. Naquele potinho de leite, fazer assim. Ela gritando aqui. E ao mesmo tempo que eu tenho esse pezinho na fantasia, eu amo olhar para um filme e reconhecer a nossa cultura. Então, a cultura brasileira, a nossa cultura do interior, por exemplo. Quando eu vejo um filme maranhense, meu Deus, eu amo, porque minha família é inteira maranhense. E são coisas muito específicas, que quem não passa batido. Mas para quem está dentro da cultura, enxerga aquilo ali com um coração muito quente, com um conforto muito grande. Esses dias eu assisti o filme Sem Coração, que é um filme alagoense, né? E, nossa, um sentimento, assim, de conforto, uma nostalgia, porque passa ali no final dos anos 90, em Alagoas. Então, as roupas, a casa, é tudo muito... Parece que te preenche, assim, e isso me pega demais. Eu sinto que esses filmes que conversam tão intimamente com a gente é maravilhoso. Eu acho que é isso que traz a gente muito o amor do tocantinense pelo cinema tocantinense, assim. Porque quando eu escuto um ciá de verdade... Aquele que sai lá de dentro. Porque eu falo. E aí, na hora que eu falo ciá, e a gente encontra isso, eu falo, caramba, é nosso. Quando fala, é nosso, sabe? Se eu escuto um merman no filme, eu choro. Mas é uma coisa muito doida, né? Porque o brasileiro, ele gosta de se ver. Sim. E a gente tá numa crescente, graças às leis de incentivo, né? A gente teve um hiato aí, infelizmente, em um governo que é melhor não mencionar, mas a gente tá numa crescente de realmente ocupar as telas, lutar por isso, ocupar esse espaço, e isso é muito importante, porque o brasileiro, ele gosta de se ver. E isso eu tô falando de brasileiros desde criança até idosos, assim. Existe uma identificação muito forte de ver a nossa cultura em tela. E isso é maravilhoso, assim. Eu acho que a gente está em um cenário hoje que está fortalecendo muito essa confirmação da nossa identidade. Até por isso as novelas também fazem tanto sucesso no Brasil, né? Porque o pessoal se vê ali. Não, e eu fico feliz porque antigamente a gente não se via tanto. Porque Exatamente. Sudeste não é a mesma realidade tocantinense. Quando teve aquela novela, como é que é? Lugar Paraíso? Que teve aqui... Como é que era o nome? O Outro Lado do Paraíso. Obrigada, Felipe. Aquela novela, eu falei assim, é agora que eu vou me identificar. Não foi. Não foi. Não foi dessa vez. Tchururu. Porque eram artistas sudestinos que vieram pra cá. A gente tinha a identificação do Jalapão, que era bem ali, né? Palmas para Jalapão, eu falava assim, gente, como que facilidade que esse povo vai. E quando eu fui para fora visitar minha mãe, que ela mora no Sudeste, ela perguntaram, é assim mesmo? Eu falei, lindo é, mas perto não é. Não é um pulo. Tô indo ali para o Jalapão. Cheguei. Assim, gente, não tem uma poeira nessa cara. Esse carro nem sujou. Esse carro nem sujou, como assim? Vai andar no A primeira coisa que você faz é descer do carro e sujar a calça. Pezinho sujo. Nem falando, não vamos falar sobre pés sujos. Falar sobre pés sujos. A gente tem que fazer um podcast sobre cinema e pés sujos. Nossa. Vou passar. É verdade, gente. O que é isso? Não. O meu tênis já era, né? Meu Deus. Não, o meu pé já era. Não exagera aí. Amiga. 10 Que horas foi passando aquilo? bombril no pé. Não, gente, desculpa. É porque a gente trabalhou no filme A Criatura aqui. Não foi de sapato fechado. E é uma das coisas que a gente fala. Vamos de sapato fechado pro set. Gente, não, eu correr tento. riscos. Correr riscos porque tem equipamentos e tal. E a pessoa foi de sapato... Foi de chinelinho. Eu Gente, lembro da eu tento produção que eu muito. fiz, que O pé tinha dela. uma pessoa nova, né,
na produção, no set. E aí falaram no dia antes, assim, que não era pra usar sapato aberto, só sapato fechado. Aí a pessoa ficou branca, assim. O que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Precisa de alguma ajuda? Não, é porque eu não tenho sapato fechado. Eu sou essa tocantinense. Gente, eu sou acostumada a andar descalça o dia todo. Aí quando me colocam no set de 12 horas usando tênis, parece que eu não consigo pensar. Fica tudo sufocante. É tipo a época da máscara, que você colocava a máscara e ficava surda. O sapato dela. Não deixa eu pensar. Nossa, eu lembro que eu tentei muito os primeiros dias, tênis. Só que eu passava o dia todo lá, às vezes ficava só a gente da equipe de arte a tarde inteira e o pessoal chegava pra gravar à noite. Gente, eu não vou ficar de tênis, não tem condição. Aí lá ia eu com a minha havaianinha, minha chinelinha, voltava pra casa com o pé preto. Eu lembro, o primeiro dia que eu cheguei, eu falei assim, Laís, onde é que tu tava? Meu Deus. O que tem de vídeo e foto do meu pé. Pelo menos é bonitinho, né, amiga? Vamos fazer uma exposição? Pés de 7. É isso. Foto só de pés de Não, Só eu acostumei a fazer o seguinte, eu sempre levo minha havaiana, porque na hora do intervalo, na hora do Tira um almoço, pouquinho. eu tiro pra poder respirar, realmente, né? Então, eu aprendi a fazer Ó, isso. truques do Truques set. do set. Eu sempre tiro, porque Vou também pegar eu pra sinto, mim. eu me sinto sufocada também. Mas eu tô ali o tempo inteiro, tô do lado do povo da câmera. É. Um equipamento daquele Cai. cai, com tênis já vai dar ruim, imagina descalço. Não, e a gente aqui que tem costume, muitos filmes rolam em chácaras, que nem foi esse que a gente tava junto. Não, e questão elétrica, é Fazenda, muito... sim. O mais perigoso de tudo são questões E elétricas. escorpião, né? Claro, né? Porque a gente tá em um ambiente, Né? né? De mata, de chácara, tem que tomar cuidado com essas coisas. Principalmente noturna. Noturna é um perigo. Então, todas essas nuances são pensadas por um motivo, gente. Não é porque a gente é verdade. chato. É. Mas, ai, gente, É tanta coisa pra falar. tanta coisa. Eu acho que duraria aqui muitas horas. Mas, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Ai, E passou o tão rápido. papo passou muito rápido. O papo tá bom, o papo flui. Mas eu queria saber de vocês, considerações finais, vocês queiram falar alguma coisa pra gente? Ah, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Tá em um momento muito tocante para mim, da minha vida, porque eu tô em um momento de muitas mudanças. Esse ano foi um ano muito intenso para mim. Além das muitas produções que eu participei, meus caminhos tomaram outros rumos. Então, eu não faço mais parte da Círculo Filmes, tô me desligando do quadro societário e tô alçando novos voos. Minha participação no mercado tocantinense continua, vou continuar aqui porque aqui é onde eu formei minhas raízes de profissional e assim eu sinto uma ligação com esse mercado muito grande. Então, minha empresa de locação, de acervo, vai continuar aqui. Já tem um nome próprio, já tenho minhas pupilas trabalhando comigo. O acervo Cobra Coral está disponível para locação de objetos de cena, figurino, acessórios e tudo mais que você precisar para a sua produção. Adoro mexer. Mas como é que é o nome? Acervo Cobra Coral. Ai, combina super. Fica lindo. Não, eu já ia falar, 3K aí no seu celular. Exatamente por isso. E eu lembrei também do cantinho. Aham. Bom, então é isso. Eu tô vendo possibilidades novas de mercado, estou investindo muito, como eu te disse, já no desenvolvimento dos meus próprios projetos, né? Dos meus roteiros, dos meus projetos solo. Estou com um roteiro de longa-metragem de suspense em andamento. Ai, adoro. E tem grandes novidades vindo por aí também, que essas eu não posso falar, vou deixar só o burburinho aí no ar. Curiosidade. Só a curiosidade. Aí ela mata o coqueiro. Mas até o fim do ano, gente, vem coisa por aí. Adoro. Eu vou sair ali, ó. Amiga, me conta, pelo amor de Deus. Felipe, desliga Já o parou de microfone. gravar, já parou. Ai, Mas que é bom isso, que queria tem agradecer novidade. muito, porque eu acho que foi um momento muito legal, assim, de revisitar tudo que aconteceu esse ano. Não deu tempo de revisitar tudo, porque foram muitas coisas. Mas sou muito grata a todos os realizadores, todos os proponentes que confiaram a mim. Tá em seus projetos, poder contribuir, né, na construção, na escrita poética dessas histórias. E poder, ao longo dessa jornada desse ano, ter dado oportunidades para pessoas como a Dora e como a Laís, né? A Dora não tá aqui, mas a Dora e a Laís estão trabalhando comigo no Acervo Cobra Coral. E são duas meninas maravilhosas, que a Dora também veio do teatro, assim como a Laís, né? Formamos juntos.
Eu não podia chamar a Dora, porque senão a gente Não, ia a gente conta, nem né? sai daqui. Mas Tá as assim, duas pra conversar, meu Deus. mas é isso, queria só agradecer mesmo todo mundo, todo o Tocantins, todo o mercado audiovisual, todas as oportunidades e pessoas, né, que passaram aqui pelo meu caminho. A gente não vai estar tão próximo fisicamente, né, a partir do ano que vem, mas Sim, você não vai sair daqui, Para você com trabalha isso, todo Érica. dia. precisando de mim, gente, ó, eu tô sempre a um feet de distância. Deixa eu te contar um negócio. Era pra ela ter ido embora em julho. É verdade. Ela não Ela foi. tá só ficando. Ela tá só ficando, mas assim, não vai embora não, minha A filha. Érica mandou mensagem, Érica, tu já foi? Não, não foi ainda. Ela tava falando, não, amiga, não, que dia você vai? Ela, não, vou estender mais. Eu falei, o que foi? Consegui o trabalho. Falei, tá. Eu falei, vou nem dar tchau mais. O dia que você for de verdade, me avisa. Quando você estiver indo, você me fala. Passa lá em casa com o fit cheio. E me mostra a mala pra eu ter certeza. Mas não dá, o carro dela sempre tá cheio. É, pior. Eu também só tenho a agradecer. Pra mim é muito simbólico também estar aqui e com vocês duas, né? Porque o ano vai chegando ao fim, a gente vai começa a repensar, né? Ver tudo que aconteceu. E pra mim esse ano foi uma virada de chave. Não tem como. Foi um ano muito transformador para mim, profissionalmente e pessoalmente também. Então, tá aqui, nesse lugar, conversando com vocês duas, com a gratidão que eu sinto, porque, meu Deus, a Érica, todo trabalho que eu finalizo com ela, Érica, obrigada. Gratidão. Eu sou muito grata, realmente, por vocês, pelo seu trabalho no curta, pela sua vontade e a oportunidade que você me deu. Porque, assim, que nem eu falei, a minha vida seria outra. Eu sinto que eu tive um facilitador no meu caminho. Eu acredito que eu chegaria nele, porque eu acredito muito no meu destino, mas eu acredito que eu tive uma facilitadora e alguém que me deu a oportunidade de crescer. E além da Érica, você, todos os diretores que eu participei, assim, dos projetos, é muito bom ver quando as pessoas confiam em você. Às vezes eu chego no set com a minha cara de criança, às vezes eu sinto as pessoas olhando assim, meu Deus, essa pirralhinha aqui, essa menina besta. Mas, assim, é muito bom quando as pessoas pegam confiança em você e passam a te enxergar profissionalmente, e não só como uma menininha ali. Então, para mim, é muito simbólico estar aqui hoje falando sobre todas essas experiências. E é isso. Só Eu vou aproveitar o gratidão. gancho dela para elogiar, porque aquilo que a gente falou de postura é uma coisa muito importante. A Laís tem muito isso. Ela sabe como conversar, ela sabe como se portar, ela sabe como se posicionar, porque tem uma nuance entre isso, né? Que é você não ser grossa, mas você também aprender a se posicionar. Porque você sabe do que você é capaz, você sabe o trabalho que você está fazendo, e você não pode deixar que a visão alheia, que não te conhece, tome conta disso. Então, de forma firme, mas educada, você precisa saber se posicionar, e ela faz isso muito bem. Então, Ai, que elogio. bom. Maravilhoso. Obrigada. É minha pupila. Aqui Minha mãe só os sim. coraçõezinhos. É só o olho brilhando. Ai, gente, muito obrigada por terem aceitado o convite. Foi, assim, meio de supetão, né, essa semana. Eu falei, não, porque a Érica tá aqui. Eu falei, bora, Felipe. E aí, foi muito bom, né? Esse papo aqui foi maravilhoso. Fluiu perfeitamente. Por isso que eu não queria fazer um roteiro, porque eu acho que esse caminho a gente já está trilhando, né? E como eu conheço o trabalho de vocês, eu nem precisei de roteiro, gente. Porque quando a gente vai entrevistar alguém que a gente não conhece, a gente tem que se preparar. Com certeza. Porém, foi muito fluido o papo, foi muito maravilhoso. Muito obrigada por terem aceitado. E vamos ficando por aqui. Para vocês que querem um podcast, querem fazer um podcast, Lumos, tá? O Felipe está aqui. Esse espaço maravilhoso, vai ter outro espaço também. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com o Felipe, né? E muito obrigada. Te vejo no próximo episódio.